Não, tem 2 coisas importantes para falar na gravação. Primeiro, o agradecimento para essa parte da sanga querida que fez a transcrição e tradução de todo o retiro. Então, eu tô repetindo aqui, porque eu esqueci de apertar o botão de gravar, né? Então, eu tô repetindo a gratidão nossa, a Walter, a Rosana e a Ana Bueno. E talvez outras pessoas tenham ajudado que a gente não sabe. Então, essa é a primeira coisa importante para repetir. Segunda coisa muito importante para repetir. Hoje nós vamos começar a estudar o Retiro 2021, né? Esse retiro, ele tinha um requisito prévio, né? Que deveria ter sido prévio do verbo, devia ter feito, né? É, que é assistir uma iniciação que o Lama Garchen Rinpoche deu, uma iniciação de Guru Rinpoche, e que mesmo sendo gravação, o Lama Alan Wallace entende que essa iniciação, mesmo sendo gravada pelo Lama Garchen Rinpoche, por sua eminência, Lama Garchen Rinpoche, é válida. E é uma iniciação Dzogchen. Então é como se fosse uma benção assim para a gente estudar, sabe? Esses ensinamentos. Então, teve pessoas de muita sorte, um grupo de pessoas de muita sorte, da qual o Márcio não faz parte, que recebeu a iniciação do Vajrayana do Lago do Lama Wallace, né? Mas tem a turma dos. Como é que é? Empowermentless. Então, é essa turma, né? Então, por favor, se vocês ainda não assistiram, não fizeram inscrição no retiro, então, se vocês não fizeram isso e não souberem como fazer, me mandem um WhatsApp, eu passo o link da inscrição no retiro. Vocês se inscrevem no retiro, daí vai ter uma página ali com todas os pré-requisitos. Mas essencialmente era fazer assistir essa iniciação do Gatin Rinpoche, tá bom? Então, agora a gente vai começar. Então, a gente vai começar fazendo as preces. Eu dei uma mudadinha na prece, assim, só pra ficar mais parecido com o que a gente tem feito mesmo, né? Também nos retiros com a Alan Wallace. Que é só tirar uma parte inicial lá. O que é? Que a Flori tá falando aqui? Só para lembrar que a gente chegou a fazer no finalzinho de dezembro, juntos aqui no domingo, Ah, essa eu sei. iniciação com o Gatti Rinpoche, né? Só para Não, lembrar que a mas não pessoa precisa ser com a esteve gente. aqui. Pode Eu estou assistir dizendo que a direto. gente fez, só para lembrar que a gente fez aqui juntos, depois do retiro já, agora esse ano, finalzinho Eu de sei, dezembro, eu lembro. né? Só para a pessoa se Uhum. lembrar que ela, coisa que ela já tem até feito já aqui com a gente, Eu tinha né? feito, é. Isso mesmo, a gente fez juntos aqui também. Numa entre-safra aí de estudos, né? Hoje, Giane, Sou eu. o Walter lembrou da Sueli Martinez. Ah, Sueli! Não é Sueli, Sueli? Walter, né? O Darcy não é Sueli, é Sueli. Brincadeira, é Sueli. É que o Lama Wallace fala Sueli. A gente morre de rir. Então é a Sueli. Sueli, grande Sueli, querida. Nossas irmãs amaltezadas, né, Paty? Então, a gente. Então, agora a gente. Deixa eu só fazer uma coisa antes de começar, porque a gente vai direto pra prática. Então, eu vou desativar os microfones todos. E aí a gente faz a prece. E daí a gente vai direto pra primeira prática. Então, a gente primeiro, antes de fazer as preces, vamos então deixar a nossa mente se acalmar um pouquinho. Então, traz a consciência para o lugar onde você está. Traz a consciência para o corpo. Sente o corpo respirando por uns instantes. Solta os conteúdos da mente. Solta toda a agitação. Descansa uns instantes nas sensações da respiração. E agora, antes de começar as preces, a gente pode se conectar com o Lama.
com Lama Langolas que vem nos dando esses ensinamentos tão preciosos todos os anos. Tem a nossa sanga no coração, que se considera parte da nossa sanga brasileira, irmão do Dharma do Lama Santem. A gente pode trazer essa proximidade do nosso Lama, do Lama Santem, dos Budas. A gente traz para o coração também a nossa sanga, que vem se encontrando há tantos anos, se apoiando, o trabalho das meninas do Walter, que fizeram essa transcrição para apoiar o nosso estudo. Todos nós aqui que nos encontramos, praticamos juntos. Então a gente pode trazer tudo isso para o coração na hora de fazer a prece. E trazer também para o nosso coração a nossa motivação de cultivar a bodhicitta, de lembrar por que nós fazemos isso, né? Trazer benefício a todos os seres, até que nós possamos atingir a iluminação. Então, imagina que o Lama está na nossa frente. No Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo Lama Deshe Dupeku Concho Songi Ranjinla Dadrando Du Semchenam Chanchu Badu Kapsuchi. Lembra que a gente faz uma vez em silêncio, como se a gente interiorizasse a prece. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Semke droa kundon tu lama sangye drubneni ganla gandu trinle ki droa droar dam chao. Agora, como o Lama diz, a gente enxerga através dele, enxerga Guru Rinpoche. E a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche por meio da prece das 7 linhas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Uge Nubjansan Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrunye Pema June Shesudrak Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadrupki Jingi Lapchi Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nubjan Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Modrunye Pema June Shesudrak Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadrupki Jingi Lapchi Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Agora nós recitamos um mala
do mantra do Guru. E enquanto nós recitamos, então, nós sentimos que de fato a gente recebe uma chuva de bênçãos da compaixão e do amor de Guru Rinpoche. Om Ahom Vajaguru Pema Siddhi Hum, Om Ahom Vajaguru Pema Siddhi Hum, Om Ahom Vajaguru Pema Siddhi Hum. Om Ahom Vajaguru Pema Siddhi Hum, Om Ahom Vajaguru Pema Siddhi Hum, Om Ahom Vajaguru Pema Siddhi Hum. Então agora nós recebemos as 4 iniciações. Então, conforme essa figura está mostrando para nós de uma sílaba Om na testa de Guru Rinpoche, irradia uma luz branca que penetra pela nossa testa, permeia todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de corpo, de forma. Nós recebemos as bênçãos de corpo. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, irradia uma luz vermelha que penetra nossa garganta, purificando todos os obscurecimentos de fala. De uma sílaba Rum azul no coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul que penetra o nosso coração, permeia todo o nosso ser, eliminando todos os obscurecimentos de mente. E dos 3 pontos de Guru Rinpoche irradiam simultaneamente as 3 cores, as 3 luzes, que penetram pelos nossos 3 pontos e purificam os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente.
Guru Rinpoche passa então para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, penetra pelo topo da nossa cabeça até o nosso coração, ele se aloja no nosso coração. E nós nos reconhecemos como corpo, fala e mente Vajra de Guru Rinpoche. E a gente só repousa uns instantes nesse estado natural de corpo, de fala e de mente. Agora, se você quiser trocar a posição para poder fazer a prática num estado numa postura mais confortável, fica à vontade, nós vamos passar para a prática agora. Text now, and I invite you to find a comfortable position. You could be lying down, you could be sitting upright, cross-legged, or in a chair for one 24-minute session. Agora nós vamos dar uma pausa no texto. E o Lama então nos convida a adotar uma postura confortável. Você pode se deitar se você quiser, mas nós vamos fazer uma prática de 24 minutos agora. Many of you are familiar with the meditation we're about to begin, but I would invite you to approach it as if for the first time, because it actually could take you a full year to master what I will teach in these 24 minutes. And it will provide the foundation for all of your meditations from now until you achieve Rainbow Body. Então, muitos de nós podemos estar familiarizados com a prática que o Lama vai guiar agora, mas ele nos convida a fazer essa prática como se ela fosse feita pela primeira vez. Porque, na verdade, essa prática pode levar 1 ano para nós realmente ganharmos domínio sobre ela. E ela é a fundação para a nossa prática até atingirmos o corpo de arco-íris da grande transferência. So in a comfortable position with your spine straight, let's begin. Então, numa postura confortável, com a coluna ereta, nós vamos começar. We've already laid the foundation of taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha and the Guru, and arouse bodhicitta as our motivation for this practice. Então, nós todos já estabelecemos a base, fundação para essa prática. Nós tomamos refúgio no Buda, no Dharma, no Guru, e nós estabelecemos a bodhicitta como uma motivação para essa prática. And with this motivation, I invite you now to let the locus of your awareness descend from where you probably feel you're located right now, up in your head, descend down into the body. Então, com essa motivação, nós então permitimos que a localização da nossa consciência, que nesse momento possivelmente está na região da cabeça, nós permitimos que a consciência desça pelo espaço do nosso corpo. Let your awareness descend right down to the ground, where your body is in contact with your yoga mat, with your chair, your meditation cushion. Deixa a consciência descer pelo espaço do seu corpo até o ponto de contato do corpo com o tapetinho de yoga, com a cadeira, com a almofada.
without visualizing your body, without thinking about anything. Simply be present with these tactile sensations of the earth element, sensations of solidity and firmness, where your body touches the ground. Então, sem visualizar coisa alguma, nós permitimos que a consciência desça até o contato com o elemento terra, com essa sensação de firmeza, de solidez. And then without again visualizing the body, simply allow your awareness to permeate this whole field of somatic sensations. Novamente, sem visualizar o corpo, nós simplesmente permitimos que a consciência permeie todo esse campo somático de sensações do corpo. Like sheet lightning illuminating the sky, let your awareness permeate this entire space of tactile sensations. Como a luz de um relâmpago que ilumina todo o espaço do céu, deixa a consciência permear todo esse espaço do corpo. And deeply relax your body, releasing tension, releasing constriction. E relaxe o corpo, solte toda a rigidez, toda a tensão. Soften all the muscles of your face. Relaxe todos os músculos do rosto. Soften your eyes. Relaxe os olhos. And rest your body in a posture of comfort and ease. E deixe o corpo descansar numa postura confortável, à vontade. And whether you're lying down or sitting upright, let your spine be straight, and at least psychologically adopt a posture of vigilance, of clarity, being wide awake. E quer você esteja deitado ou sentado numa cadeira, deixe a coluna bem ereta e adote internamente, psicologicamente, uma postura de vigilância, de alerta, de desperta. In this way, you settle your body in its natural state, relaxed, still, and vigilant. E assim, você estabelece o corpo no seu estado natural, relaxado, quieto e vigilante. And then, in order to settle the inner speech of your mind, the inner chit-chat, in its natural state of effortless silence, let your respiration settle in its natural rhythm. Então, agora, para estabelecer a fala interna, essa conversa interna, num estado natural de silêncio sem esforço, estabeleça a respiração no ritmo natural. You allow it to settle by relaxing so deeply with every out-breath. Você deixa a respiração se estabelecer no ritmo natural, relaxando bastante profundamente com cada expiração. With every exhalation, release any thoughts or images that may have come to mind. Let them vanish into the space of awareness. Solte todo pensamento, a imagem que surgir na sua mente, deixe que eles desapareçam no espaço da consciência. With every out-breath, relax more and more deeply. Com cada expiração, relaxe cada vez mais profundamente. And without pushing the breath out, release it completely with every exhalation. Sem expulsar o ar, solte completamente o ar a cada expiração. With your mind very silent,
Simply allow the next breath to flow in effortlessly. E com a mente bem quieta, simplesmente permita que a próxima inspiração entre. Not impeding the inflow, not pulling the breath in. Let it effortlessly flow in, whether it's long or short. Let the breath flow in naturally. Sem impedir que o ar entre, sem puxar o ar, simplesmente permita que a inspiração aconteça sem esforço, seja ela curta ou longa. As if you were having an out-of-body experience, simply witness the body breathing without controlling or interfering with the respiration in any way. E como se você estivesse tendo uma experiência extracorpórea, apenas testemunhe a respiração acontecendo, o ar entrando e saindo sem nenhuma interferência, de forma alguma. And then we turn even more inward to the mind and rest your mind utterly loose and relaxed. E agora nós nos dirigimos mais para dentro ainda. Nós relaxamos a mente, deixamos a mente bem solta, bem clara. Let your awareness come to rest right where it is, without directing it outwards or inwards or anywhere at all. Deixa a consciência repousar exatamente onde ela está, sem dirigir nem para dentro e nem para fora. Simply be aware of being aware. Simplesmente tome consciência de estar consciente. It in fact takes no effort at all to be aware of your own awareness, because you're already aware of being aware without trying. Na verdade, isso não demanda nenhum esforço, tomar consciência de estar consciente, porque de fato, na verdade, nós já estamos conscientes de estarmos conscientes. So withdraw your attention from all appearances to the mind and simply rest at ease in the awareness of awareness. Então, simplesmente recolha toda a sua atenção de tudo que surge para a mente e repouse simplesmente na consciência de estar consciente. Just rest there. Awareness resting in its own place, holding its own ground. Apenas repouse, deixe a consciência descansar na própria base, se sustentando na própria base. Rest there without being distracted outwards, either to any appearances to your five physical senses or to appearances arising in your mind. Rest without distraction. Descanse sem se distrair com as aparências externas para os 5 sentidos e nem com as aparências internas que surgem para a mente. Apenas descanse. Thoughts and other activities of the mind will certainly continue to arise. Os pensamentos e as outras atividades da mente certamente continuarão surgindo. Let them arise, Deixe que surjam, but without appropriating them, without grasping to them. mas sem se apropriar deles, sem se fixar a eles, Without identifying with them. sem se identificar com eles. Rest your awareness without distraction outwards to appearances and without grasping to any of these subjective activities of the mind. Simply be present with them without appropriating. Simplesmente descanse sem se distrair com as aparências externas e sem se fixar às atividades internas. Simplesmente esteja presente
com todas elas. Descanse. When your awareness is free of distraction and grasping, it is naturally still. Quando a consciência está livre de distrações e fixações, ela é naturalmente quieta. It is naturally luminous, clear and bright. Ela é naturalmente luminosa, clara, brilhante. In that way, settle your mind in its natural state, relaxed, still and clear. E assim estabeleça a mente no estado natural, relaxada, quieta e clara. And now, while continuing to rest in the stillness of your awareness, just peripherally, note the rhythm of your respiration. E repousando continuamente na quietude da consciência, perifericamente apenas note o ritmo da respiração. You don't need to direct your attention to the body or to the breath. Você não precisa dirigir a atenção para o corpo ou para a respiração. Let your awareness rest right where it is, open and spacious. Deixa a consciência permanecer exatamente onde ela está, aberta e espaçosa, Self-illuminating, self-knowing. iluminando a si mesma, conhecendo a si mesma. And observe how the rhythm of the respiration rises up to meet you without your needing to go looking for it. Perceba como o ritmo da respiração vem ao seu encontro, sem que você precise sair em busca dele. Without effort. You're aware when the breath is flowing in, when it's flowing out. Sem esforço, você sabe quando o ar está entrando e quando ele está saindo. Now go deeper. With every out breath, more and more deeply, more and more subtly, relax your body. E agora vá mais profundamente. A cada expiração, relaxe mais profundamente o corpo. Relaxe da forma mais sutil. With every exhalation as you come to the end of the out breath, let your mind be very still, non-conceptual. No finalzinho de cada expiração, deixe a mente ficar bem quieta, não conceitual, livre de conceitos. And closely observe that
rhythm of the respiration as the breath is fully exhaled. E simplesmente observe, de forma bem quieta, o ritmo da respiração quando a respiração termina. And following the end of the out-breath, there may be a pause, or maybe not. E talvez após o fim da expiração haja uma pausa, talvez não. Sooner or later, that next breath will flow in, and it will do so effortlessly. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração irá entrar. E você apenas permite que ela entre. As your body, speech, and mind more and more deeply settle in their natural state, your body will need less oxygen. E à medida que o corpo, a fala e a mente se estabelecem mais profundamente nos seus estados naturais, o corpo precisa de menos oxigênio. Consequently, your breath will become shallower. E como consequência, sua respiração vai se tornar mais superficial. Do not inhibit the breath in any way. Não iniba a respiração de nenhuma maneira. But also don't give any effort to breathing in or out. Mas também não faça nenhum esforço para inspirar e expirar. And you will know that your breath has settled in its natural rhythm. When it becomes so shallow, it's almost imperceptible. Você então saberá que sua respiração se estabeleceu no ritmo natural quando ela se tornar tão superficial que vai ser difícil percebê-la. See for yourself, when your respiration has now settled in this natural, sustainable rhythm, the breath is shallow. E veja por The frequency of your respiration may settle into a rhythm of about 2 seconds during in-breath, 2 seconds during out-breath. See for yourself. E veja por si mesmo que quando a respiração se estabelece num ritmo natural, sustentável, a frequência da respiração é mais superficial. Veja por si mesmo se ela não se acontece em 2 segundos na inspiração e 2 segundos na expiração. Don't try to make it so. Não tente fazer com que isso seja assim. Don't try to make your breath short Não tente fazer com que a respiração seja mais curta or shallow. ou mais superficial. As your breathing gradually settles in its natural state, sometimes the in-breath may be long, sometimes short. The body will work itself out. The body will balance itself by way of the respiration.
Let it be. Simply observe it without intervention. Quando a respiração se estabelece no ritmo natural, às vezes ela é longa, às vezes ela é curta. O corpo busca seu próprio equilíbrio sozinho. Você não precisa interferir, apenas testemunhe. This natural rhythm is the key. Esse ritmo natural é a chave To settling the body more and more deeply in this state that is relaxed, still, and vigilant. É a chave para o corpo se estabelecer mais profundamente no estado natural, relaxado, imóvel e vigilante. And to settling your awareness in a sustainable way that is relaxed, still, and clear. Para que a consciência se estabeleça de forma mais sustentável, relaxada, quieta e clara. So allow the respiration to settle in its natural rhythm. Então, permita que a respiração se estabeleça no ritmo natural. And continue to rest effortlessly in this self-illuminating, self-knowing flow of awareness. E continue repousando nesse fluxo de consciência que se auto-ilumina e autoconhece. Que saudade que dá, gente, né? Então, fofuras, a gente vai fazer essa prática mais algumas vezes, né? Mas vamos notando assim a estrutura da prática, né? Como a gente já conversou em outros encontros. O Lama segue uma estrutura muito clara, assim, né? Que se repete muito. Então, sempre a base é estabelecer o corpo, a fala e a mente nos estados naturais, né? Mas a gente pode achar que a gente já entendeu. Ah, já sei. Para o corpo, tá bom. O corpo relaxado, tá bom, tá relaxado. Respiração livre. Ah, tá bom, tá livre. Não tô. Ah, mente solta. Ah, tá bom, beleza, tá. Né? E a gente tem a impressão que a gente já sabe do que se trata, né? Essa prática. Então ele já começou o retiro falando: vamos fazer de conta que a gente nunca fez essa prática, vamos fazer pela primeira vez, porque ainda que a gente ache que sabe, a gente não sabe, né? Leva muito tempo para a gente realmente estabelecer o corpo, a fala e a mente nos estados naturais, né? E nessa prática, ele chamou a atenção para uma coisa que nos retiros, em outros retiros ele falou também, que assim, geralmente a gente não dedica tempo suficiente para estabelecer a respiração no ritmo natural. E é uma coisa muito simples de a gente fazer, né? Não estabelecer a respiração no ritmo natural, mas treinar, estabelecer a respiração no ritmo natural, né? E ele diz que a gente dá uma puladinha, a gente acha que já deu, assim, sabe? Mas é uma parte da prática que a gente pode aprofundar muito. E se a gente realmente deixar a respiração se acomodar no ritmo natural,
vai facilitar o corpo de se estabelecer no estado natural e a mente se estabelecer no estado natural. Então vamos, durante essas próximas semanas, até a gente encerrar esse dia de estudo, né? Vamos prestar atenção nisso na nossa prática, sabe? Não precisa contar 2 segundos para entrar, para sair, mas nos retiros longos, a gente. E vocês podem fazer isso também, não é só nos retiros longos. Vocês podem fazer isso também, né? Colocar o timer para 23 minutos. Tem o Insight Timer faz isso, não sei se tem outros timers que fazem isso. Mas você consegue estabelecer um sino intermediário, assim, sabe? Vamos supor que você bota o cronômetro. Como é que chama isso? Não é cronômetro, como é que é? Bom, temporizado. Bom, negócio de tempo, né? Para 24 minutos. Aí tem alguns que deixam colocar um intermediário. Então você pode colocar no 23 minutos e 24. E aí no 23 e 24 conta as respirações. É que às vezes a gente se perturba, quando toca um sino a gente já se perturba, a respiração já dá uma zoada. Mas você pode experimentar, né? E se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que quando a respiração tá bem tranquila, bem acomodada, a gente respira 15 ciclos por minuto. Que é os 2 segundos que entra e 2 que sai, né? Os 4 segundos para um ciclo completo. Então, normalmente é isso que acontece. Mas isso não tem importância, é só uma verificação, vamos dizer assim, né? Que o Lama às vezes pede pra gente fazer, pra confirmar, né? Mas o mais importante é isso, assim, a importância que, na prática, nossa, né, de poder estabelecer o corpo a falhamento dos estados naturais, a importância da respiração no ritmo natural. A gente respira muito mal durante o dia. Vocês podem observar, durante o dia, tenta lembrar de ver como é que tá a respiração, né? Às vezes a gente simplesmente não tá respirando, eu não sei nem como é que a gente não morre, sabe? Porque às vezes eu paro e falo, nossa, acho que faz tempo que eu não tô respirando. A gente respira muito mal, qualquer coisa perturba o ritmo da respiração, né? Se a gente respirasse melhor, talvez a gente fosse menos agitado, né? Menos perturbado. Tá bom, Fofuras? Então fica a dica. A gente pode repetir essa prática durante a semana, né? Eu não sei se eu tenho os áudios, sabe, do retiro. Eu vou olhar se eu recebi, se os meninos gravaram os áudios. Aí, se eles gravaram, a gente consegue editar, né? A Paty, que é a grande editora de áudios aqui da nossa turma, pode ajudar a gente a cortar as meditações, né? Porque ajuda também. Mas eu vou ver, tá? Prometo. Fico devendo isso. Mas se não, dá pra usar o vídeo, né? Tá no YouTube como a gente usou agora. Beleza? Todo mundo bem aí? Tá. Então vamos começar a olhar o texto do retiro. Deixa eu compartilhar aqui, porque olha só que boniteza. Eles fizeram num Google Docs. Então, depois que a gente tiver dado a primeira passada, a gente compartilha com vocês o texto mesmo, né? Por enquanto, se vocês precisarem, tiverem vontade, vocês revejam o vídeo mesmo, né? Depois a gente vai compartilhando aos poucos o texto revisado. Então, esse aqui é... só ver uma coisa. Não, isso aqui não é a transcrição é essa aqui. Aquele é o texto mesmo. A transcrição é essa aqui. Então, vídeo 1 foi esse dia e foi a Rosana que fez a transcrição e a tradução. Então, vocês estão enxergando bem? Tá dando pra enxergar direitinho? Então, o retiro começou com o Lama Santa agradecendo o Lama Lamola, Lama Lamola agradecendo o Lama Santen, né? E aí fomos indo. A Rô falou, os áudios estão no Drive. Ah, é verdade, Rô. Verdade. Então eu vou cortar as meditações. Meditações estão cortadas, Rô, não, né? Rosana Foz. Oi, Gê.
Acho que não, Oi. né? Oi. Oi, Não, não amor. estão cortadas. O Cortadas. áudio tá contínuo, né? Tá. Mas também é Tá? facinho, né? Se a Paty puder me ajudar, como é que eu aumento isso? Eu Aqui. corto, sim, Você Di. corta, amor. Uhum. Melhorou? Pra enxergar. Enxerga. Então tá bom. Então a Paty, eu vou passar o link pra Paty, a Paty corta pra nós outros. Pra nós outros. Então, o retiro começou assim, né? Saudação, agradecimento do Lama Santem, Lama Nossa, Lama Santem, aquela coisa bonitinha dos dois. E daí, as preces iniciais que o Lama fez, o Lama recitou, foi a única vez, a gente nos retiros online, a gente combinou que não vai ter preces, né? Então, vocês vão ver que a gente já entra direto nos ensinamentos. O Lama Santem não faz as preces no início, nem no final. Não sei se no final. Bom, aí, então, bem-vindo a todos. Esse é um momento precioso para mim, por estar tendo o privilégio de compartilhar com vocês a transmissão oral e o comentário sobre a quinta essência dos ensinamentos de Padmasambhava, de como atingir o corpo de arco-íris ainda nesta vida, né? Então, esses ensinamentos são dados pelo Vajra, nascido do lago, para John Limpa, né? E o Vajra, nascido do lago, é uma emanação de Guru Rinpoche. Então, os ensinamentos que a gente está estudando são de Guru Rinpoche, em última instância, né? Embora seja uma visão do John Limpa, o texto, né, seja uma visão do John Limpa, e registrado pelo John Limpa, né? Mas os ensinamentos são, a fonte é Guru Rinpoche, né? Então é maravilhoso que no budismo nós temos tantas tradições, tantas linhagens como Shravakayana, Mahayana, Vajrayana, Mahamudra, Dzogchen e assim por diante, para atender às necessidades de todos os seres sencientes, com suas habilidades individuais, interesses e grau de maturação espiritual. No Buda Dharma há algo para todos, né? Tem para todo mundo, assim, né? Então, Shravakayana também é chamado de Hinayana, né? Que a gente é um termo que o Dalai Lama tem evitado, assim, mas só para a gente entender, né? Shravakayana é o caminho do budismo Theravada, né? Também chamado de Hinayana. Também agora o Dalai Lama tem sugerido que a gente chame de tradição Pali, né? Porque são os ensinamentos do Buda registrados no idioma Pali. São os ensinamentos mais antigos, realmente, né? Do próprio Buda Shakyamuni. Aí Mahayana, né? Que também chama, às vezes a gente vai ver chamado como Bodhisattvayana. Ó, Yana é veículo, né? Então tem o veículo Shravaka, daqueles que estão buscando a própria liberação. Tem o veículo Maha, Yana, né? Maha é grande, Yana é veículo, grande veículo dos Bodhisattvas, que buscam a iluminação para beneficiar os seres, né? O Vajrayana, né? O Vajra é diamante, e o Yana é o veículo do diamante, poderia ser traduzido assim. Mas o Vajrayana é o caminho veloz, né? O caminho que traz a fruição para agora, como se estivesse presente agora, né? E então é um caminho mais rápido, mais veloz, né? Comparado ao Mahayana. O Mahamudra, que é um ensinamento que o Lama Laos diz que equivale ao caminho, ao estágio de Trekcho do Dzogchen. Então não é igual ao Dzogchen. O Dzogchen ainda tem o Todgal depois, né, do Trekcho, e o Mahamudra não tem, mas é equivalente. É um tipo de ensinamento muito parecido com o Trekcho do Dzogchen, né? E vem de uma outra tradição, vem de uma outra fonte, diferente do Dzogchen, né? Então, o Mahamudra é mais ligado à linhagem Kagyu, Dzogchen é mais ligado à linhagem Nyingma, né? E assim por diante. Então, tem pra todo mundo, pessoal. Pra quem achar que não, esse negócio de libertar todos os seres não é comigo, porque não vai dar pra mim, né? A gente pode ficar no Shravakayana, né? Mas o que eu também entendi com o passar do tempo e ouvindo também os lamas falarem, né? Porque a gente ouve só quando a gente entende, por mais incrível que pareça isso, é muito engraçado. Parece que quando a gente entende alguma coisa, a gente fala assim, mas o Lama tá falando isso desde sempre, né? Eu que agora que entendi, mas faz tempo que ele fala isso, né? A gente tem essas fases. A gente entra no budismo Shravakayana, assim. A gente não. Eu brincava quando tava no Cyber, a gente brincava, né? Ninguém passa por essa cortininha falando assim, eu vim aqui porque eu quero libertar todos os seres do Sansara. Ou então, vim aqui porque eu descobri que eu sou Tara, mas eu tô meio atrapalhada. Na verdade, tô achando que eu sou Giane, mas não, eu sou Tara. Ninguém chega assim no Dharma, né? Ninguém chega assim, vamos combinar.
A menos, quer dizer, vamos dizer, normalmente as pessoas não chegam assim, né? Então no começo, a gente é Shiravakayana, né? A gente tem uma preocupação, a gente toma refúgio porque a gente tem medo do Sansara, a gente tá com muito medo de renascer no Sansara, a gente quer sumir do Sansara. Quando a gente começa a estudar o Dharma, é essa motivação que a gente tem. Isso aqui é tudo motivação também, né, pessoal? Não é exatamente práticas, mas são motivações, né? Então, no início, a gente tem uma motivação autocentrada. A gente quer, ó, sair fora do Sansara, né? Depois a gente encontra um lama que fala assim: olha, mas escuta, pensa bem. Se você estiver na sua casa, essa história do Lama Santen, se você estiver na sua casa, né? Aí de noite sua casa começa a pegar fogo, sua família tá dormindo, você não vai fugir da sua casa e deixar a turma lá dormindo, sendo queimado vivo lá, né? Você vai fazer de tudo para ajudar a sua família também se livrar do fogo da tua casa, não vai? Sim, a gente fala sim, né? Bom, então é a motivação Mahayana, quer dizer, a gente vai avançando. Daqui a pouco a gente olha o Mahayana e fala: quê? 3 incontáveis éons para atingir a iluminação? Não, né? Eu quero uma coisa mais rápida. Pô, a galera tá sofrendo demais. Não posso esperar 3 incontáveis éons. A gente começa a achar que o Vajrayana pode, né? Ser que faça mais sentido, né? Daí a gente começa a ouvir o Dzogchen. Fala, então, sabe todos os métodos do Vajrayana? Então não precisa. É tudo maravilhoso, mas não precisa. Você pode ir direto no ponto, né? Simplesmente reconhecer a natureza da mente e descansar, repousar na natureza da mente, ponto. Esse é o Dzogchen, ou o Mahamudra, né? Então a gente vai avançando na nossa motivação e nos métodos. A gente vai, conforme a nossa motivação vai se transformando, os métodos vão se transformando também. Mas uma coisa é certa: sem o refúgio, a renúncia do Shravakayana, não tem Mahayana. Sem a motivação de libertar todos os seres do sofrimento do Mahayana e a renúncia do Shravakayana com relação ao Sansara, não tem Vajrayana ou Mahamudra e Dzogchen, né? Que já não é muito exatamente igual. Mas assim, os veículos superiores, vamos dizer assim, eles precisam dos veículos inferiores. Ou os prévios, vamos dizer assim. Não vamos falar inferiores, né? Os prévios, vamos dizer, né? Então, por isso que a gente estudou as preliminares, né? E a gente precisa sempre da base do Shravakayana, né? Da renúncia do Sansara, de evitar as ações não virtuosas e aumentar as virtuosas. A gente precisa da compreensão do karma. Tudo isso é Shravakayana, né? A gente precisa disso, senão a gente não avança. Nem o que acha que vai pular direto pro Dzogchen, sorry, mas não vai rolar. Você vai, uma hora, você pode até tentar, mas vai ter uma hora que você vai falar: putz, tá faltando alguma coisa. Deixa eu voltar pra trás. Aí a gente vai voltar pra trás, né? Então a gente precisa desses ensinamentos aqui anteriores, né? Pra poder aprofundar e aproveitar os ensinamentos de Dzogchen que a gente tá recebendo. Tem alguém com o microfone aberto querendo dizer alguma coisa? Ou não? Não. Tá bem isso, amores? Então a gente pensou em várias coisas, né? Assim, por exemplo, quando a gente estudou as preliminares, a gente estava pensando nisso, né? Pra gente ter uma base melhor no Dzogchen, o que eu preciso fazer? Preciso praticar as preliminares para sempre, né? Eu preciso contemplar os 4 pensamentos transformadamente para sempre, até atingir a iluminação, né? E também o estudo que a Flori está conduzindo do livro Budismo Tibetano, nas terças-feiras, também tem esse propósito, né? Da gente olhar para esses temas anteriores aqui ao Dzogchen, que é o que nós estamos recebendo direto do Lama Alan Wallace. Ele acha que a gente fez a lição de casa, né? Ele está contando com isso. Olha, vamos combinar que todo mundo aqui já sabe do que, né? Onde que tá pisando. Então, a gente tem essa tarefa, assim, né? Pra assim, tocar no Dzogchen, né? Olhar para o Dzogchen com o pé plantado cada vez mais no Shravakayana, no Mahayana, no Vajrayana, se for o caso, né? Então, é maravilhoso que no budismo a gente tenha tudo isso, porque daí tem o Buda Dharma para todos, né? Como sempre me ensinou um dos meus lamas Dzogchen, o grande lama butanês Ganten Tulku Rinpoche, ele dizia que a grande perfeição, como entendemos no Dzogchen, não é a grande perfeição para todos.
Então, vamos ver o que ele vai explicar aqui. É muito bonito esse jeito de olhar. A tradução de Dzogchen é grande perfeição, né? Agora, a grande perfeição do quê? Né? Então, por um lado, dentro da tradição Nyingma, disse que há 9 yanas, desde o Shravakayana mais fundamental até o Mahayoga, estágio de geração, Anu Yoga, estágio da completude, e finalmente o Ati Yoga, que é o 9º yana, ou a grande perfeição, que é amplamente considerada na tradição Nyingma. Eu acho que a gente devia escrever Nyingma com letra maiúscula. Eu vou fazendo isso, tá, amores? Vocês não se irritem comigo, porque a gente vai, né, revisando o texto das meninas e do Walter conforme a gente vai olhando. Então, existem esses 9 yanas. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho para mostrar para vocês uma tabelinha muito legal, embora esteja em inglês. Mas ela é muito útil. Eu vivo olhando ela, até o meu Google, meu Chrome já sabe o que eu tô pedindo aqui. Olha só. Essa tabelinha ela é muito legal. Sobre os 9 yanas. Ó, tá vendo? Os 9 anos. Não tem tradução em inglês. Não sei se tem uma tradução automática aqui do. Talvez tenha. Mas. Então, é bem legal da gente enxergar os 9 yanas assim. Então, a gente tem o Sutrayana, que inclui Shravakayana, Pratyekabudayana e Bodhisattvayana. E a gente tem o Tantrayana, que é a mesma coisa que Vajrayana. Inclui todos os caminhos, né? Aí eu vou explicar uma coisa do Vajrayana depois. Mas, ó, então, Shravakayana e Pratyekabuddha são assim, os Shravakayanas a gente chama de caminho do ouvinte, aquele praticante que realmente está buscando a liberação dele mesmo, assim, né? A autoliberação. O Pratyekabuddha, a tradução de Pratyekabuddha ai, como é que se chama isso aí? É o caminho que fazia um caminho solitário, uma coisa assim. É como se ele já tivesse recebido instruções. E ele não tem, ele segue o caminho que ele já conhece, assim. Realizador solitário. Realizador solitário. Obrigada, Atila. É, Né? realizador e solitário. Né? Isso mesmo. É isso mesmo, realizador solitário, né? Mas de qualquer forma, tanto o Shravakayana como o Pratyekabuddhayana, eles estão buscando a liberação deles mesmos. Eles pertencem ao veículo básico, que é um nome mais bonito para Hinayana. Por que não se usa Hinayana? Porque Hina significa estreito, né? E o Dalai Lama começou a achar que esse nome era muito ruim, assim, né? Muito mal educado. O veículo estreito, que é o Hinayana, e o Mahayana, que é o grande veículo, né? Então tinha uma coisa meio antipática, assim. Então, veículo básico, né? O Bodhisattvayana é o caminho do Bodhisattva, que aí, além da renúncia, da compreensão do karma, de toda a compreensão do veículo básico, né? O Bodhisattva, ele desenvolve as 6 perfeições. As 4 incomensuráveis e as 6 perfeições, né? Que vão levar à iluminação. E demora 3 incontáveis éons, que é X, né? É um tempão. Mas o Lama também, ele acho que vai comentar aqui também. Ele fala assim, isso aqui não é ruim, porque assim, o Bodhisattva, ao longo do caminho, a partir de quando ele entra no caminho do Bodhisattva, ele já tá fazendo maravilhas, assim, pros seres, né? Então não é um caminho assim, puta, os negros tão loucos, estão perdendo tempo. Não estão perdendo tempo, eles estão ajudando muitos seres no meio do caminho deles, né? Então, um caminho maravilhoso, né? Aí a gente tem o Vajrayana. O Vajrayana inclui tudo isso aqui, inclusive o Dzogchen, né? Mas o que a gente chama de Vajrayana mais comumente, assim, é o Mahayoga, que é as práticas de deidades, né? Isso que a gente entende mais ou menos como Vajrayana, mas a rigor o Vajrayana inclui todos esses caminhos aqui que eu nem conheço direito. Se eu tiver que falar, não sei direito, falar sobre cada um deles, né? Mas inclui o caminho da geração, o estágio da geração e o estado de completude. Né? O estado de geração é o caminho da visualização de deidades, a prática das deidades. Né? O Anu Yoga é a prática dos canais, dos ventos, do salum. Né? São práticas mais internas, assim, né? O Anu Yoga. E o Ati Yoga, que é o Dzogchen, né? Então, eu acho esse quadrinho mega útil, assim. Né, pra gente se localizar aqui nos yanas.
Eu vou já copiar esse link aqui e postar para vocês, tá? Ahn, Bueno, vamos voltar lá. Então, o Lama está explicando, está falando de todos os Yanas, né? Está contextualizando o Dzogchen aqui. Então, por um lado, dentro da tradição Nyingma, se diz que há 9 Yanas, desde o Shravakayana, mais fundamental, até o Mahayoga, que é o estágio de geração, e Yanu Yoga, que é o estágio de completude. E, finalmente, o Ati Yoga, que é o 9º Yana, a grande perfeição. Vocês veem que o Mahamudra não está lá, né? Porque ele está falando da tradição Nyingma. Esse quadrinho é dos Yanas da tradição Nyingma. O Kagyu eu nem sei bem como que são, mas o Mahamudra faz parte da tradição Kagyu. Então, a grande perfeição é como se fosse o pináculo, né? É o Yana mais elevado. Mas tem um risco aí, que a gente precisa entender, né? Que é o mais elevado, mas que está apoiado em todos os anteriores, né? Então, da minha perspectiva, parece ser verdade, né? É a perspectiva do Dzogchen que pode ser traduzida como o grande que tudo abarca, ou a grande... o grande que abarca todos os outros Yanas. Ele não é só o último, ele inclui todos, né? Eu tinha uma outra palavra que eu usava para encompassment. Mas tudo bem. Mas é isso aí. É o grande que tudo abarca. É o grande veículo que tudo abarca, né? O grande que tudo abarca está no sentido de ver e fazer sentido para todas as diferentes tradições, inclusive não budistas. Todas as tradições diferentes Yanas no budismo. Mas ele vai falar... Bom, mas para mim, a grande perfeição não se limita ao budismo. Mas também a todas as outras tradições espirituais. Então, a partir dessa perspectiva, eu penso que pode-se ter um sentido profundo reverenciar as tradições cristã, islâmica, hinduísta e assim por diante. Então, a grande perfeição é a grande perfeição, assim, né? Ela pode englobar tudo. Abrangente, isso aí. Abrangente. Abrange todas as outras tradições, né? Então, como o Ganten Tulku Rinpoche comentou, para aqueles que seguem o Shravakayana, por exemplo, Theravada, essa é a grande perfeição para eles. É bonito esse conceito do Lama, né? Porque senão dá a impressão que a grande perfeição é só se for do nosso jeito, né? Só se for do Dzogchen, do jeito que a gente estuda o Dzogchen. Mas para o Theravada, né? O Shravakayana é a grande perfeição para eles. Para aqueles que seguem a tradição Chan na China, o Zen, né, que foi para a China, essa é a grande perfeição para eles. É o melhor, é a grande perfeição. Isso vai além do budismo. Para os cristãos, para os ortodoxos gregos, para os protestantes, essa é a grande perfeição para eles. Para os hindus, para os dawas e assim por diante. É por isso que precisamos de uma diversidade tão rica de caminhos espirituais. Porque cada um é a grande perfeição para alguém. É muito bonito esse negócio. Então, e por que isso, né? Não é que... Não é que... não é que é a grande perfeição simplesmente porque é o que é adequado para a pessoa, né? Para aquela pessoa. É porque todos eles, no fim, quando chegar na grande perfeição daquele veículo, eles vão se encontrar, né? Esses dias o Lama deu uma palestra para o Instituto em Edinburgh, né? E ele falou sobre isso, assim. Ele falou sobre... ele trouxe elementos da compreensão da consciência, do que é a consciência, o que é a natureza última da mente, na visão cristã, que é a que ele mais tem conhecimento, assim, né? Pelos contatos que ele tem com os estudiosos cristãos. Mas ele tem essa visão de que no final, todos os veículos, eles se aproximam. Como era para ser, né, pessoal? Vamos combinar. Se essas tradições estão nos levando no sentido da verdade última, né, da visão última, a visão última precisa ser uma visão que converge, né, de todos esses caminhos. Os caminhos precisam convergir, né? Eles podem ter formas diferentes e tal, mas eles precisam convergir, né, para nos aproximar da verdade, vamos dizer assim, se é que, né, seja ela qual for, né?
Em algum ponto eles convergem, né? Essa é uma visão bem bonita. Então, eu acho que todos nós aqui estamos vindo com fé, com apreciação intuitiva do Dzogchen. Por um lado, podemos nos considerar muito especiais, porque estamos seguindo a grande perfeição, o Dzogchen, né? Mas os judeus também são muito especiais. Afinal de contas, eles foram escolhidos como povo de Deus. E isso os torna muito especiais. Os hindus também são muito especiais. Na verdade, somos todos muito especiais, igualmente. Agora podemos perguntar, frente a essa diversidade maravilhosa, como um rico jardim com flores, cada um com sua beleza, nós podemos fazer uma pergunta que cabe, né? Uma pergunta justa. No que se diferencia esta linhagem particular do Dzogchen, na qual nós estaremos envolvidos nos próximos 4 dias e meio? Imagina, 4 dias e meio lá com ele, né? O que tem de especial essa linhagem específica do Dzogchen, né? O que há de diferente nela? Não superior, mas em que ela se diferencia? Então, depois desse sobrevoo, ele vai, então, falar agora da tradição do Dudjom Limpa, né? Que é a fonte desses ensinamentos, quer dizer, é o revelador desses ensinamentos para nós. Então, Dudjom Limpa, que foi o grande lama do século XIX, transmitiu esses ensinamentos revelados de Padmasambhava. Ele teve várias visões, nas quais ele recebeu profecias que apontavam para a distinção dessa linhagem. E ele está passando para nós por meio de uma linhagem ininterrupta até os dias presentes. Então, foi Dudjom Limpa, ó como essa linhagem é curta. Guru Rinpoche, Dudjom Limpa, Dudjom Rinpoche, Gyatro Rinpoche, Lama Lamolasi, nós, né? Curta, né? Curtíssima, né? Porque o Dudjom Limpa bebeu direto da fonte, né? E Dudjom Limpa, a encarnação seguinte de Dudjom Limpa, que é muito interessante essa história. O Lama Sonan contou a história da encarnação de Dudjom Rinpoche, que é o mestre dele, né? Ele falou que o Dudjom Rinpoche nasceu antes do Dudjom Limpa morrer. Vai entender essa história de emanação, né? Como é que funciona. Porque a gente tem essa visão, reencarnação. Então, a alma de Dudjom Rinpoche, de Dudjom Limpa, né? Morreu, a alma dele pulou pro corpo do Dudjom Rinpoche. Não é assim que funciona, né? Ela é emanação de uma mente que não tem localização, né? A gente que acha que tem uma localização. Então, Dudjom Rinpoche nasceu antes do Dudjom Limpa morrer. E o Dudjom Limpa deu uma tarefa para alunos dele. Vocês vão para a região de X, que eu não me lembro. Como chamava a região onde o Dudjom Rinpoche nasceu? Alguém lembra? Pum, Pan, sei lá. Bom, o Dudjom Limpa falou para os alunos dele, falou, vocês vão fazer uma peregrinação para o lugar X, né? Os alunos dele foram. E ele morreu nesse meio de caminho, assim, nesse meio tempo. Aí quando essas pessoas começaram a se aproximar do lugar onde o Dudjom Rinpoche era pequenininho, já vivo, já tinha uns 3, 4 anos, eu acho, ele falou para a mãe dele, mãe, eu vou receber visita. Você prepare um jantar, porque vai chegar uma turma de amigos meus. Chegaram quem? Os discípulos de Dudjom Limpa, para reconhecer o Dudjom Rinpoche, né? Basicamente. Aí eles chegaram, aí Dudjom Rinpoche já chamou todo mundo pelo nome, né? Já perguntou coisas que não dava pra ele saber, que era da região onde Dudjom Limpa vivia. Aí aquela árvore e tal, no morro não sei qual, ainda existe, tipo coisa assim, né? Muito específicas, assim. Aí um deles estava com Ai, caramba. Eu tô ficando velha, não consigo lembrar dos detalhes. Dodge. Era um Dodge? Um Dodge. Era um Dodge. Ele tava com o Dodge do Dudjom Limpa, que pertencia ao Dudjom Limpa, né? Aí, esse cara que tava com o Dodge falou assim, eu acho que esse menino aí não é encarnação do Dudjom Limpa, coisa nenhuma. Ele me convenceu muito, né? E o Dudjom Rinpoche, por sua vez, ficou quietinho também. Quando o cara tava saindo, ele falou, você, Psyu, você aí, você não tem alguma coisa pra me entregar, não? Pior do que reconhecer o Dodge, né? É reconhecer que o Dodge tava guardado lá. Você não tem alguma coisa de metal aí na sua roupa aí pra me entregar, não? Pensa. Então essa é a transmissão aí do Dudjom Rinpoche pro Dudjom Limpa pro Dudjom Rinpoche, que é um mestre fantástico, né, pessoal? Dudjom Rinpoche foi um mestre excepcional, né?
E do Dudjom Rinpoche já tem emanações também agora, né? Os Yangtze do Dudjom Rinpoche o Lama Wallace recebeu iniciação de um deles. De dessas emanações do Dudjom Rinpoche, que é jovenzinho, assim. Tem uma foto que eu até compartilhei, né, recentemente no grupo do Nondro. É do Lama recebendo a iniciação dele na Rússia. Numa visita que ele fez à Rússia. Então é uma linhagem muito curta, né? Porque o Dudjom Limpa ele era um revelador de tesouros, né? Ele além de ele ter essas visões, ele era um revelador de tesouros mesmo. Então essa de termas, né? Esse conceito de termas no budismo tibetano, ele é muito interessante, assim, como se o Guru Rinpoche plantasse na mente, né? Às vezes é em pedra, às vezes é na água, às vezes é na terra. Os tesouros, como se ele deixasse cápsulas de tempo para o futuro, né? Eu vou deixar agora um ensinamento aqui que vai ser útil em 2000 e não sei quanto. 2000 e não sei quanto, não sei. Mas em 1800 e não sei quanto, né? Então aqueles ensinamentos vão ser revelados nesse tempo, numa condição específica, que vão se dirigir a um público também específico, né? Então, o Dudjom Limpa era um revelador de tesouros também. Mas ele tinha essas visões, desde que ele era criancinha, né? Até os 30 e poucos anos, ele nunca tinha recebido ensinamento de ninguém vivo, encarnado, né? Então, era essa criatura. E aí, ele era um... Desculpa se eu estiver repetindo, pessoal. Não sei se todo mundo sabe. É que eu tenho a impressão que tem pessoas novas, assim, nesse grupo aqui, né? Mas o Dudjom Limpa, ele era ele era um nômade. Ele não foi criado num monastério, né? Então ele recebia essas visões que não eram ensinadas pra ele, né? Ninguém pegou o do Dudjom Limpa e falou: vem cá, Tuquinho, vamos lá pro monastério e dá-lhe ensinamento, né? Pro Tuco, pobrezinho do molequinho de 3 anos que vai pro monastério, né? Ele recebia as visões diretamente, assim, né? A Tara, de Guru Rinpoche, né? De Yash Sogyal. Era isso. Aí, conforme ele foi dando ensinamento, os discípulos dele começaram a atingir corpo de arco-íris. Aí foram ver quem que era esse professor que estava causando essa tremedeira, né? É uma delícia, né? Pensar, lembrar. É bom a gente lembrar dessas histórias, porque também fazem parte do cultivo da devoção, sabe? Então, quando a gente lê e ouve história, se lembra de história, que nem essa que a gente ouviu do Lama Sonã, é uma delícia de ouvir, né? Ainda mais do Lama Sonã, que tem uma devoção, assim, linda por Dudjom Rinpoche, né? Então é bom mesmo, tem razão. Bom, mas tudo isso para dizer que a linhagem é curta, né? Estamos nós aqui. Então ele vai ler, o Lama leu, eu vou simplesmente ler toda a profecia em inglês, depois a Jane lê em português, porque isso é da própria autobiografia do Dudjom Limpa, né? Ele tem uma autobiografia escrita que chama Clear Mirror, não tem tradução. Puta, e eu não sei se vai ser traduzido um dia, porque é um negócio tão difícil, mas é maravilhoso, né? Então ele escreve: naquele mesmo ano, na noite do 10º dia do último mês de outono, uma Dakini chamada Deje Wangmo, a rainha criadora da bem-aventurança, surgiu adornada com joias. Ela se aproximou de mim e cantou assim. Então era assim que ele recebia ensinamento. Uma Dakini chamada, não era o Lama, não sei quem, que mora não sei aonde. Era a Dakini de Wangmo, que se manifestava para ele e fazia profecias, né? Então ela se aproximou de mim e cantou assim: em relação a estes e outros dentre seus alunos, se eles cultivarem sua experiência nas instruções sagradas da transferência suprema, em lugares isolados do domínio das 8 preocupações mundanas, e se entregarem de todo o coração a esta prática essencial, 100 discípulos homens e mulheres certamente alcançarão o corpo de arco-íris da grande transferência. Que incrível, neste tempo degenerado, que na sua presença as pessoas sejam diligentes nos ensinamentos e práticas da doutrina suprema da mente de sabedoria de Orgen. Orgen é apelido é Guru Rinpoche para os íntimos, né? Com grande admiração, eu lhe ofereço esta canção de boas novas. Então, ela desapareceu. Quando essa Dakini faz referência às instruções sagradas da transferência suprema, o que ela está se referindo são as instruções essenciais para alcançar o que chamei e traduzi como corpo de arco-íris da grande transferência. Deixa eu ver se eu vou explicar. Esse corpo de arco-íris da grande transferência é algo muito raro na história do budismo tibetano.
Isso é quer dizer, o corpo de arco-íris da grande transferência é a manifestação do nível mais elevado do corpo de arco-íris, no qual, enquanto você ainda está vivo e saudável, seu período de vida ainda não terminou, você chega à perfeição desse caminho e seu corpo se dissolve completamente na energia da consciência primordial. Pensa. Não precisa morrer. Não é que nem aconteceu com Jesus Cristo, por exemplo. Dizem as más línguas, as boas línguas, vamos dizer, que o Jesus Cristo também atingiu o corpo de arco-íris depois que morreu, né? Mas alguns seres atingiram o corpo de arco-íris ainda em vida muito poucos, entre eles Guru Rinpoche, o próprio, né? Então, o corpo se dissolve completamente na energia da consciência primordial. Sua mente se dissolve completamente no Dharmakaya. Então, você está completamente livre do Sansara enquanto ainda está vivo, mas não desaparece simplesmente, você não morre. Toda a sua fisicalidade, a materialidade do seu corpo se dissolve. Aspectos da sua mente, da mente sansárica, se dissolve na base primordial, mas em um instante você pode reaparecer. Em um piscar de olhos você desaparece e pode reaparecer. Em muitos lugares ao mesmo tempo também, obviamente, né? Quando você reaparece, você é a própria emanação dessa energia da consciência primordial. Para aquele ser, esse ser do corpo de arco-íris da grande transferência, não há morte, não há nada para morrer. Tudo que nasceu já está desvanecido, dissolvido nessa base primordial. Isso é muito raro, essa realização é muito rara. Se eu não me engano, olha, eu discuti com o Lama isso também, mas, enfim, ele fala que na história do budismo tibetano tiveram casos muito raros, entre eles Guru Rinpoche, Vimalamitra e um outro, que eu não lembro o nome, acho que o Lama também não fala, ele diz um outro grande mestre, né? Mas eu acho que a Mandarava também atingiu o corpo de arco-íris da grande transferência. Mas o Lama, eu acho que ele nos convenceu direito, porque eu traduzi a biografia da Mandarava, né? Que era aquela consorte do Guru Rinpoche que deu aquela iniciação que o Márcio não recebeu. Então, ela era era a consorte indiana de Guru Rinpoche, né? Ela descreve no livro, quer dizer que não é ela que descreve, né? Mas Guru Rinpoche descreve na biografia dela que ela falou assim, agora eu fui, viu, pessoal? Tchau. E se dissolveu completamente, né? Então, quando eu mostrei esse relato pro Lama, o Lama falou, realmente, isso aqui parece realmente o corpo de arco-íris da grande transferência. Mas quando depois passou essa vez aí, ele nunca mais falou, sabe? Então, acho que talvez ele não tenha se convencido muito. Mas eu acho, pela descrição, depois vocês olhem na biografia da Mandarava. Como é que foi? Ela não morreu. E daí desapareceu. Ela se dissolveu. Ela dissolveu o corpo dela. Né? Como fez Guru Rinpoche também. Então, bom, mas isso né? Guru Rinpoche é desse nível, assim, né? Mas a profecia que do Jonimpa recebeu é de que... O Lama vai repetir aqui. A profecia é de que 100 de seus discípulos... Cadê? 100 discípulos alcançarão o corpo de arco-íris da transferência suprema, ou da grande transferência. Quer dizer, vai acontecer assim, vai borbulhar corpo de arco-íris da grande transferência. Até agora foram 3 ou 4, vamos dizer assim. Vamos supor que Mandarava também foi, vai. 3 ou 4. Agora vai ser 100. Quer dizer, praticando isso aqui que a gente está recebendo. Então, quando você volta... Então, ele está explicando aí no corpo de arco-íris da grande transferência, né? Então, tudo que nasceu já se dissolve nessa base primordial. Quando você volta a se manifestar como a pura emanação da energia da consciência primordial, você não está confinado a uma emanação, mas 100, 1000, 10.000, quantas desejar, e cada uma pode aparecer como se fosse um ser humano real ou em qualquer forma que desejar. Então, quando os lamas dizem que Guru Rinpoche fez a promessa de se manifestar na frente de quem pedir, de quem rezar para ele, não é brincadeira isso daí, é verdade, né? O Guru Rinpoche pode fazer isso, realmente, né? Cada um se manifesta, e não precisa ser assim, Guru Rinpoche do jeito que a gente lembra da imagem de Guru Rinpoche. Pode ser em qualquer forma. Cada um se manifesta para conduzir cada indivíduo, cada ser senciente ao caminho do despertar. Se diz que todos os lamas, pelo menos, todos os lamas que levam o Dharma para onde não existe são uma manifestação de Guru Rinpoche, uma emanação de Guru Rinpoche. Então, os alunos do Shagya Tutuko Rinpoche,
entendem que ele é uma emanação de Guru Rinpoche. O que ele foi fazer em Porto Alegre? Por que ele foi morar no Rio Grande do Sul, pessoal? Vai! Alguém... Tudo bem, eu também gosto dos gaúchos, acho eles maravilhosos, mas, meu, Rio Grande do Sul, tanto lugar... O Dzonsa fala, olha, de todas as pessoas que podiam se mudar para o Brasil, lá para o sul do Brasil, não é para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, mas para o Rio Grande do Sul, né? De todas as pessoas, todos os mestres que ele conhecia que podiam se mudar para o sul do Brasil, o Shakti Tutu Rinpoche era o último que ele imaginava que ia fazer isso, porque nem inglês ele falava direito, né? Daqui a pouco esse homem despenca lá para o Rio Grande do Sul e fica, né? Não é que ele só foi visitar, foi fazer dar uma passeada. Fica lá, constrói o Templo de Três Coroas, né? No Rio Grande do Sul. Ordena esse monte de lama que nós temos no Brasil. Isso é um negócio. A gente perde a noção, né? Do que é isso, né? Gê, O Shakti Tutu Rinpoche. Oi. ele ordena o Lama Santen que vai depois chamar o Lama Laolos para ver o Brasil e conectar a linhagem com a gente. Loucura. Maravilhoso. A gauchada tem um mérito violento, com certeza. Com certeza. E um monte A de gente mulher, também, viu? pessoal. A gente A também. gente também. Claro, lógico. Com certeza. E eu acho que desses 100, pelo menos umzinho deve estar por aqui. Ah, pelo amor de Deus, pessoal, vamos combinar. Alguém vai ter que fazer isso, né? Alguém levanta a mão, por favor. Alguém Vai, G. Vai que é tua, G. vai que atua nada. Vamos que é nossa, pessoal. Vamos aí. Quem chegar primeiro tá bom. E foi aluno do John Rinpoche, exatamente. Não, Shakti do Rinpoche foi alguma coisa, pessoal. A gente pode perder essa noção, né? Especialmente quem não conheceu. Ele se encantou com os ventos gelados do sul. Ah, parecidos com os ventos gelados do Tibete, né? Alguma coisa aconteceu ali, né? Bueno. Oi, fala, Jane, querida. Fala, eu Maria. tenho uma dúvida aqui. Eu entrei nessa, fiz o retiro lá de 21, mas eu nem sei como fui parar nesse retiro de 21. Eu comecei em 21, eu acho que eu fui jogada assim, as emanações me jogaram, e ao Paulo, enfim. Mas agora me surgiu uma dúvida, assim, teve a morte para eu entender a diferença entre um Bodhisattva, né, e o corpo de arco-íris, né? Por que não vai direto para o corpo de arco-íris? O Bodhisattva fica sofrendo aqui que nem uma peste. Então, eu fiquei pensando assim, sabe? Por exemplo, esse que faleceu, que é um santo vivo, que é o Thich Nhat Hanh, né? Ele foi... A gente começou a ler livro dele, assim, sem saber, uma pessoa assim, especial. Daí eu pensei assim... Ele praticamente era um santo, né? Era um bodhisattva, se consideraria ele bodhisattva, e se ele era um bodhisattva, por que ele não foi para o corpo de arco-íris, sabe? Fica essas dúvidas na minha cabeça. Eu vou te explicar. Porque assim, olha, o corpo de arco-íris da grande transferência, ele é um resultado de um tipo de prática, né? Que é feita no Dzogchen, que é essa prática que o Dzogchen Rinpoche ensina, muito mais profundamente do que a gente vai receber, né? Então, o Thich Nhat Hanh, ele é o mestre Zen, né? As práticas no Zen e os treinamentos de um praticante do Zen são diferentes dos treinamentos de um praticante do Dzogchen, né? Aí, o resultado dessas práticas tem formas diferentes, né? Mas, bom, o que parece que não aconteceu foi o corpo de arco-íris da grande transferência do Thich Nhat Hanh. Parece que não, eu não sei, né? Mas parece que não, parece que tinha um corpo ali que morreu, o corpo morreu, né? Mas vai saber o que era aquela criatura, né? Para todo mundo que estava ali, para todos que tiveram contato com ele, ele era o próprio Buda, né? Então, essas aparências que a gente vê, sabe? A forma como isso se manifesta para nós, isso é muito limitado, né, Aninha? Então, não significa que o Thich Nhat Hanh, com certeza ele era um bodhisattva, porque ele... Eu nunca vi uma comoção igual aquela, assim, no mundo ocidental, né? A gente vê quando esses grandes mestres, como quando morreu Dilgo Khyentse Rinpoche, quando morreu Shakti Tuku Rinpoche, né? Foi uma grande comoção também. Mas
era uma coisa mais localizada, vamos dizer assim, entre os grandes praticantes do budismo tibetano, né? O Thai foi um negócio, mesmo quem nunca tinha ouvido falar nele, começou a ver aquelas cerimônias e, meu, se derreteu, se apaixonou. Falou, como é que eu não me conectei com esse homem antes, né? Que ele era espetacular, né? Então, a gente, essas formas, né, essas manifestações, elas são muito dependentes do tipo de treinamento que aquele praticante teve, né? A prática do Zen, ela não tem o propósito de gerar corpos de arco-íris da grande transferência. O que não quer dizer que o Thai, né, dentro da tradição do Zen, como eles rezavam lá, né? Inspirando, eu respiro, sei lá, o meu corpo. Expirando, eu respiro o corpo do Thai. Aquilo é de uma beleza, né? De uma profundidade, assim. Então, o próprio Buda, exatamente, o próprio Buda, Shakyamuni, não manifestou o corpo de arco-íris da grande transferência. Então, o ponto importante aqui é dizer o seguinte: o corpo de arco-íris da grande transferência, esse tipo de manifestação, não dá para nós uma medida da realização daquele praticante. Ele é o resultado de um conjunto de práticas. Não dá para dizer que o Thich Nhat Hanh, só rapidinho, que o Thich Nhat Hanh tinha uma realização inferior porque ele não manifestou o corpo de arco-íris da grande transferência. Não dá para dizer isso. Dá para dizer que ele não treinou para isso. Ele treinou para outra coisa, né? E pelo jeito ele, né, cumpriu, né? Fala, Darcy. Diz que ele deixou uma coisa assim: não façam uma estupa para mim, não deixem minhas cinzas ali, mas se vocês fizerem, escrevam: eu não estou aqui, eu estou no ar que você está respirando. É lindo de morrer. A Cida que leu que o Shagdu disse que o Thich Nhat Hanh era um Buda, é isso? Isso mesmo. É. Agora eu não lembro onde foi que eu li. Com certeza, né? Mas eu não duvido nada. Eu acho que era mesmo. Então, assim, não se preocupem com essas manifestações, assim, né? O que eu acho que é importante para nós aqui é entender o caminho que a gente está sendo levado, conduzidos pelo Lama Long Wallace, né? Então, esse treinamento, a profecia lá que o Dojo Limpa recebeu, é que dos discípulos que receberem esses ensinamentos, se dedicarem a esse treinamento, eles vão chegar nesse ápice, né? Que o ponto também não é uma exibição, assim, né? Puta vida, a Mandarava, vou puxar a sardinha pra Mandarava. Mandarava se dissolveu no ar. É linda a descrição desse momento, assim. Vocês peguem na biografia, vocês comprem a biografia dela e leiam essa descrição, como é que foi quando ela desapareceu ali pros discípulos, né? Então o ponto não é uma exibição, né? Tipo, uma demonstração de habilidades, não é isso. Mas o praticante que atinge por esse caminho aí, né? Chega no ápice desse caminho, que é o corpo de arco-íris da grande transferência, ele desenvolve essa habilidade que o Lama descreveu aqui, de se manifestar em milhares de lugares ao mesmo tempo, de várias formas. Imagina a capacidade que esse ser tem de beneficiar os outros, né? É o próprio Buda. Então, o estado é iluminação, né? Com certeza. Então, esse é o ponto, não é que forma que isso teve, né? Se foi uma coisa espetacular, como foi de Mandarava ou não importa isso. Ou se foi como de Jesus Cristo, né? Não importa. Importa é o benefício que isso pode trazer para esse tipo de praticante, né? Fala, Lívia. Eu não sei se eu estou lembrando direito, mas o Lama Fred acho que falou que os lamas que dão muitas iniciações acabam não atingindo o corpo de arco-íris, porque muitos alunos não mantêm o samaya, algo do tipo. Não sei se eu estou me recordando bem. Tem isso também. Ele falou isso. Ele falou. Mas isso é detalhe, né? A gente, pra gente, assim, o importante é a gente entender para que lado que a gente tá indo, né? A gente tá seguindo um caminho que pode dar pode resultar nisso, né? Então, o Lama tá fazendo um comercial, assim, né, do caminho, na verdade. Ó, pessoal, do John Limpa, né? Apontando qual que pode ser o resultado da nossa prática, né?
da nossa dedicação. Vamos ler só mais um pedacinho aqui. Ah, então, ele vai falar do Guru Rinpoche. Então, quando você volta a se manifestar, não é que você vai renascer, né, como um outro corpo, assim, né? Você se manifesta quantas vezes ao mesmo tempo você quiser, né? E pode aparecer como se fosse um ser humano real. Ou em qualquer forma que desejar. Cada um se manifesta para conduzir cada indivíduo, cada ser senciente ao caminho de despertar. Na história do budismo tibetano, Padmasambhava alcançou o corpo de arco-íris da grande transferência. Ele não falou da Mandarava. Quando concluiu seu trabalho no Tibete, ele realizou tudo que se propôs a realizar e ele não morreu ou voltou para a Índia. Ele apenas foi, né? E vai para a terra dos demônios canibais lá. E ele apenas recolheu a sua forma, né? Ele se recolheu daquela forma. Ele não morreu. Então, o contemporâneo dele, Vimalamitra, também manifestou o corpo de arco-íris da grande transferência. Eu vou ter que falar pro Lama de novo da Mandarava. Não é possível ele não dar esse crédito para ela, né? No fim das contas, o corpo de arco-íris é uma manifestação, e manifestações não têm importância para um Buda, somente para nós. Exatamente, claro. Não é por ele que ele faz isso, é para nós, né? É porque o que eu acho importante, assim, é que esse grau de realização, ele tem um potencial imenso de beneficiar os seres. É esse o ponto, né? É esse que deve ser a nossa motivação, eu acho, sabe? Puta, eu quero fazer um estadalhaço, assim, né? Eu quero soltar fogos, assim, quando eu me transformar no meu corpo de arco-íris da grande transferência. O ponto não é esse, né? O ponto é o benefício que isso é capaz de se produzir, né? A gente nem consegue imaginar, porque a gente, né? Quer dizer, eu não consigo imaginar. Mas não é possível para mim, por exemplo, ter clareza do que é manifestação de Guru Rinpoche na minha vida, por exemplo, né? A Ana fala assim, eu sei por que eu fui cair aqui, o Paulo não sei o quê. Não dá para saber se não foi se a gente não teve não foi uma bênção dessas, assim, sabe? De uma manifestação. E também acho que a gente não precisa ficar divagando muito. Mas o fato é que isso é possível. O Lamas fala assim, as bênçãos são tão reais quanto as aflições mentais. Ele fala, Lama Long Wallace, né? Então, se a gente não acredita em bênção, por coerência, a gente não deveria acreditar em raiva, ciúme, desprezo, tristeza, né? Porque estão na mesma categoria de concretude, assim, né? Então, é uma coisa pra gente pensar. Bueno, então, desde aquela época, um ou talvez dois outros lamas em toda a história do budismo tibetano, tá vendo? Talvez dois, vai ver que ele já tá pensando na Mandarava aqui. Em toda a história do budismo tibetano manifestaram esse tipo de corpo de arco-íris. Eu fico brincando por causa da Mandarava, porque é o seguinte, não sei se vocês já ouviram a história de que durante toda a história do budismo tibetano, as mulheres rezavam para nascer homem, né? Porque era a única forma delas atingirem a iluminação. Então eu acho importante que Mandarava tenha atingido o corpo de arco-íris da grande transferência, sabe? Porque ela não era um homem, ela era uma mulher, né? E ela não fazia parte dessa palhaçada machista. E a Yeshit Sogyal? Então, eu também não sei, eu também não li nenhuma descrição de quando ela morreu, ou se ela morreu ou se ela não morreu, eu nunca li. Mas talvez também, né? Também tenha alcançado. Eu nem sei se não era a mesma pessoa. Dizem as más línguas também que era a mesma pessoa. Mas enfim, eu brinco, mas não é muito brincadeira, não. É um pouco verdade, assim. Apoiada pela minha professora querida Jetsuma Tenzin-Palmo, né? Que essas coisas são importantes. Então é isso. Mas nessa profecia, a Dakini diz ao do John Limpa que 100 de seus discípulos atingirão com certeza o corpo de arco-íris da grande transferência. Durante o período de vida dele, 13 atingiram o corpo de arco-íris. Quer dizer, praticamente morreu e o corpo se dissolveu, né? Ou diminuiu. Isso a gente vê, é mais comum esses fenômenos. É que é tão absurdo, tão surreal pra gente, mas o fato é que é mais comum. Esses grandes lamas, grande realização, passar um tempo em Tuktan, né? Depois que eles morrem, o corpo não se decompõe, passa um tempo enquanto a mente ainda está em meditação ali, e daí quando eles morrem, às vezes o corpo encolhe, né? É muito louco isso, encolhe proporcionalmente, né? Isso é muito maluco, né? A gente fica falando como se fosse uma coisa normal. Quê?
Parece que morreu um outro lama essa semana, mas eu não conheço ele. Ah, o E aí Dodrupchen. falaram Ele está em dessa. Tuktam. Então, mas Tuktam é só meditação, né? Esse estado de meditação que o Hum. corpo não se decompõe. Não é corpo de arco-íris isso, ainda. Não sabemos o que vai acontecer com ele. Mas o corpo de arco-íris é quando o corpo se desaparece completamente. Tem esses parciais, assim, que o corpo... como é que fala? Se Encolhe, reduz. se reduz, né? Proporcionalmente, o que é muito louco. E o corpo de Unhas e arco-íris... cabelos. E só sobra unha e cabelo, né? O corpo de arco-íris é isso. Desaparece completamente. Toda a materialidade se dissolve na energia da consciência primordial. É muito louco ficar falando disso. Mas durante o período de vida, 13 discípulos do John Limpa atingiram o corpo de arco-íris, mas não da grande transferência, né? Então, esses 100 devem ser discípulos indiretos, né? Já que no tempo dele, 13 arco-íris. Discípulos indiretos no futuro, como tipo agora, né? Eu diria que agora que os indivíduos estão manifestando essa manifestação... Como é? Tá ao pé da letra aqui, mas exibindo, essa manifestação espetacular de iluminação são mais necessários do que em qualquer outro momento da história humana registrada. Teve um ensinamento do Lama que ele falou que em tempos de degenerescência, os Budas vão ter que ser mais contundentes, assim, para chamar a nossa atenção, sabe? Então é isso que ele tá dizendo aqui, né? Que essas grandes exibições, elas vão ser importantes. Não, de novo, como diz o Ricardo, por causa do praticante, né? Mas por causa das pessoas. É capaz de que se a gente vê uma pessoa levitando, como diz nesse ensinamento, o Lama dizia isso aí. Se a gente, de repente, tá vendo o ensinamento, esse Lama começa a subir com... chovendo embaixo, com fogo em cima, é capaz de a gente prestar atenção. Ele falou, capaz que isso chame a nossa atenção, né? Então, diz que em tempos de degenerescência muito dark, assim, isso vai ser muito importante. Porque vai ser difícil convencer a gente a se sentar para fazer prática. Ou ouvir o Dharma. Isso é triste. Eu tô brincando aqui, mas isso é muito triste. Quer dizer, hoje a gente para ouvir o Dharma. Não precisa nada muito espetaculoso desse jeito, né? A gente dá uma parada, às vezes. Mas no futuro, em tempos muito cruéis de degenerescência, esse negócio vai ser mais raro, né? Então, mais uma profecia. Naquele mesmo ano, na noite do 18º dia do 7º mês, disseram-me que eu estava na terra pura do prazer celestial da grande bem-aventurança. Uma terra pura, ele era uma criança. Em um bosque aprazível, naquela terra rejubilante, havia um homem branco tão belo que poderia se olhar para ele para sempre, sem nunca ficar satisfeito. Isso é super comum. Na biografia da Madhava tem um monte de declarações assim. Com ele estava uma linda menina adornada com joias. Tanto a menina quanto o menino cantaram em uma só voz. Olhe para o oeste. Eu moro na zona oeste, pode ser porque seja Pompeia que ele está falando. Eu olhei, seguindo a instrução, e vi várias cidades repletas de chineses e tibetanos. Na direção oeste, o chamado da concha ressoou, um sinal de que sua fama se espalhará. Cada raio de sol que surge nessas regiões representa um de seus discípulos. Essa é uma profecia especificamente sobre os ensinamentos de Dzogchen e de John Limpa, que terão um tremendo impacto nas cidades do Ocidente. Quando o John Limpa recebeu essa profecia em sua visão, ele estava em Wutaishan, um lugar muito sagrado de Manjusri, no oeste da China. De lá, o Tibete estava na direção oeste. Por um lado, isso pode estar se referindo ao Tibete, né? Gyatso Rinpoche, que era o meu lama raiz Dzogchen, comentou sobre isso, que essa profecia também pode se referir àqueles de nós que vivem hoje nas cidades do oeste, como América do Sul, América do Norte, Europa, Austrália, Singapura, todo o planeta inteiro. O oeste que gira o mundo inteiro. Ele diz que isso pode ser contemporâneo e o que consideramos como ocidente. Então, a gente tem uma grande chance. Terra pura da Pompeia, exatamente. Então, esses ensinamentos visionários sobre o Dzogchen, que foram recebidos e transmitidos por John Limpa, afirmaram repetidamente que esses ensinamentos eram destinados a pessoas do futuro. E Gyatso Rinpoche comentou que podemos nos considerar incluídos como beneficiários da linhagem do John Limpa. As profecias muito provavelmente, eu diria que certamente, se referem ao Ocidente de hoje.
e a esta era moderna como aqui e agora. Ahn, Então a gente vai parar aqui, porque agora ele vai começar a falar dos ensinamentos propriamente, né? Ele vai falar de onde que ele recebeu e vai começar a explicar o texto. E ele fala, ele não falou nesse retiro, né, talvez tenha falado depois, mas ele fala que quando ele viu essa profecia, ele falou assim: sim, eu quero ajudar. Ele falou assim: profecia não se cumpre sozinha, né? Vai precisar de alguém ali ajudando, né? Então, eu quero ajudar, né? Então, ele se botou para ensinar e praticar, ensinar e criar centros e tudo mais. Hoje ele também não comentou, né? Aí que tem os 1000 Vidyadharas, né? Os 100 corpos de arco-íris e os 1000 Vidyadharas, né? É verdade. Tem, além dos 100 corpos de arco-íris, vai ter 1000 Vidyadharas, quer dizer, pessoas que vão atingir Rigpa. Esse eu acho que já é mais possível, sabe? Aí talvez, né? Dá pra sonhar um pouquinho. Aí dá na cara se ele escutar isso. Jesus Cristo. Bate na nossa cara. Qualquer um de nós aqui disser isso, ele dá na cara da gente. Mas é verdade. Nossa, se eu levasse um tapa do Lama, eu ia achar ótimo. Uhum. É que não é bem com a mão que ele dá o tapa na Podia, cara. pode até despertar. Lembra das histórias Pode, da ué. patada isso que que eu pensei. Chinelada, né? Vai É isso com que eu bem, pensei. um tapa desse eu queria. Também queria. Eu também, com certeza. É que dói, né? Então tá bom, fofurinhas, vamos fazer dedication? Vou compartilhar aqui. Então, de novo, antes de fazer as preces, né, a gente podia também parar uns instantes só para deixar toda essa discussão, esses ensinamentos assentarem um pouquinho no nosso coração. Solta um pouquinho toda a conceitualidade, todos os comentários. E repousa um pouquinho só no estado natural da mente. Agora então a gente faz as preces de dedicação, começando pela prece Longa Vida à Sua Santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da Compaixão Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Ganrira Weko Rejin Kanso Pandan Dewa Malu Ene Cherezi Guantenzin Jatsoye Japekau Je Bardu Tenjurchi Ganrira Weko Rejin Kanso Pandan Dewa Malu Ene Cherezi Guantenzin Jatsoye Japekau Je Bardu Tenjurchi. A gente faz a prece de longa vida ao Lama Wallace, lembrando que esse primeiro verso é uma prece de longa vida a todos os lamas. Tempa tu andor je chanchen, dangil kansan zin pe makarai, tenzin ke bosha pe tempa, danze trini da shindo seu arde. Takodrola jampe charchen, pa kel zandra menantendo tsikan. Alen wola si shedrakpa, yi ke bushen pusha petengurchi.
Zanlin chi danke parnupchuk. So gilteni yuta bursel zepa. Lopun ke ki kutse zetrin. Gedro cantar pelam do triparte. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa, em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dzogchen Rinpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dzogchen Rinpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Breve aspiração a Sukhavati. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com o grandioso Senhor compassivo Avalokiteshvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas Bodhisattvas nesse local maravilhoso, de infinita alegria e felicidade que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá, sem qualquer outro renascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vabodhanaye Soha. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Triston Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lopcho sun ring loche zangling sa sun cha pa pedroju cho sun wada midrado sungele show. Por esta virtude possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadi Nirduda Korgan Lama Drubgyuni Drovachika Malupa Dei Salagopar Shom. Vamos lá, povo do Oeste! Oh. Vou mergulhar nessa profecia do John Limpa aí. Amores, boa semana para vocês. Até a próxima encontro, seja como for. Beijocas para todos. Beijo. Beijo, gente. Beijo, gente. Boa semana, Sanga. Obrigado, Gê. Obrigado. Mãozinha. Obrigada, Gê. Boa noite para todos. Tchau.